perturbador iceberg da CIA e FMI? My name is Gary Webb. I am an investigative journalist. I've been an investigative journalist for about 25 years for daily newspapers. And in 1996, I wrote a series of stories entitled Dark Alliance, which is about CIA involvement in drug trafficking. Né? Por que será que você tá envolvido com tráfico de drogas? Eu não sei se ele vai, provavelmente ele vai falar aqui, mas uma das origens de toda a degeneração moderna está no trabalho das agências de inteligência dos Estados Unidos da América, ao longo da primeira metade do século XX. Basicamente aquele trabalho de fazer o balanço entre, olha só, os soviéticos estão sendo vanguardistas, a gente tem que fazer a mesma coisa aqui. Acordei pra vomitar devido muita serva. Boa noite, bolha, feliz ano novo. Quero deixar registrado que eu peguei um ódio tão genuíno ao Brasil com S que acabei escrevendo com o Z no automático em um grupo com amigos. Estou sendo zoado, kkkk. É os guri. Você está sendo zoado por ser Bezos, porque é o seu dever patriótico odiar o Brasil com S. É Brasil com Z, pô! R$10. Em caso de Olha o Doc. Templário de Suspens mandou 10... movimento com esse vídeo e não sei como estou no mesmo. Provavelmente foi inserido por terceiros. Declaro que estou disposto a colaborar. Os ratos estão escapando do navio naufragando, né, filho da puta? Os de verdade eu sei que são, irmão. Os de verdade eu sei quem são. Beleza? A vida cobra. A CIA participou do tráfico de drogas na América Central. Viciou afro-americanos em que para financiar os contras. Sim. Sim. Cara, o maior feito da CIA foi ter destruído a comunidade afro-americana nos Estados Unidos. R$10. Olha, Klaus. Aliás, como está a pesquisa do vídeo do Master? Indo muito bem, obrigado. Não. Mais alguma previsão para o retorno da saga da Lava Jato? Quando acabar esse ano do Master, qual vai ser o próximo doc? Master, assim que eu terminar o roteiro terminar e gravar e despachar pros editores, eu vou voltar a trabalhar no vídeo do Judiciário e depois do Judiciário Lava Jato. Eu vou voltar ao texto do Lava Jato. O texto do Lava Jato tá parado há mais de um ano. Aí depois que eu fechar o texto do Lava Jato, volta a saga da Dilma. É basicamente essa ordem. Basicamente esse ano eu vou trabalhar Sexta República. É isso que eu quero fazer esse ano, Sexta República. Vou engavetar, eu provavelmente vou engavetar o vídeo do Terceiro Reich se eu não conseguir gravar ele. Não sei. Eu não sei se vou ter time pra fazer tanto vídeo. Mas esse ano eu quero fazer só a Sexta República. Eu ainda vou ver se eu vou engavetar Terceiro Reich Inimigos. Deixa isso daí quieto. Operações na América Latina. O envolvimento dos Estados Unidos, particularmente da CIA, na política latino-americana foi uma constante durante a Guerra Fria, motivado por interesses geopolíticos, como a contenção do comunismo, e econômicos, como a proteção de corporações norte-americanas. As intervenções variaram de Collor, talvez eu possa fazer Collor esse ano. operações encobertas a apoio logístico e diplomático a regimes aliados. Alguns exemplos seriam as intervenções da Guatemala em 1954, do Chile em Que coisa boa, hein? 1993, da Nicarágua nos anos 80 e do Panamá em 1989. A evangelização da América Latina. Cara, querem um bom motivo pra odiar os Estados Unidos da América? Eles terem enfiado goela abaixo nesse país de merda, protestantismo. Será que é o retorno do Império Persa? Não. Empire Great Again. Toca o edit do Irã pré-revolução islâmica aí. Eu sei qual que é. Seria incrível a restauração do Império Persa. Seria simplesmente incrível. Vai ter feijoada? Não sei. Espero que não deem feijoada. Espero que eles sejam bem-sucedidos. Cara, seria genuinamente incrível ver a restauração do Império Persa, cara. A queda desse regime gay iraniano, tá ligado? Não se esqueçam, o regime iraniano ele é um regime revolucionário. A República Islâmica ela é revolucionária. Tá entendendo? Ela é revolucionária, porra. Tipo, não tem nada de based no Irã. Não, eles são revolucionários. Eu espero que haja uma restauração do Império Persa. Dito, como eu já falei isso ontem, não há no século XX, depois do Kaiser Wilhelm II, porque o Kaiser era obcecado por uniformes militares, não há no século XX outro chefe de estado com mais aura, depois do Kaiser, como o Shah. É isso.
Não há. E outra, pensa o seguinte, é que as pessoas têm uma visão muito curta da história, né? Esse é um negócio que eu demorei pra superar essa visão imediatista da história. Mas, cara, a Pérsia era um império de 2.500 anos. Eles vivem um período de interregnum que perdura desde 79. Absolutamente nada garante a manutenção da República Islâmica do Irã. Tá entendendo? Nada. Se você considerar nesses termos, o Brasil é um país de 500 anos em que 400 dele foram sob monarquia. Pode ser que a gente esteja vivendo um período de interregnum, sabe? Diferente da América, que já nasceu como uma república. Os Estados Unidos nascem como uma república. Então é diferente do que a gente é, sabe? Bom. Tá lá, cara, que pariu, mano. Vocês não odeiam os Estados Unidos o suficiente. Só contraditório apoiar o Shah e criticar a CIA. Pô, tá ligado? Até um relógio quebrado acerta a hora 2 vezes ao dia, né? Tá entendendo? Cara, isso daqui é aura. Isso daqui é aura. Isso daqui é aura purinha. Esse frame do Shah, esse frame do Shah, ele chega perto, ele chega perto dessa imagem aqui, ó. Ele chega perto dessa imagem do Kaiser. Tá entendendo? É nesse nível, tipo, chega ali, ó, tá ali. Tá, realmente, fica difícil, eu não consigo cravar pra vocês quem tem mais aura, tá ligado? É o Shah ou o Kaiser. Tipo, a gente tá aqui, ó, nessa disputa ferrenha pra ver quem tem mais aura, tá entendendo? Não dá, velho, não dá. Apenas restaurem a monarquia no Irã. Irã, Pérsia. Empate técnico. Sim, a crise demográfica é um projeto das elites. Não ironicamente, sem qualquer tipo de ironia. Inclusive, eu tenho que providenciar logo o meu quadro do Kaiser Wilhelm II pra deixar aqui no cenário. Vou comprar vai ser um quadro gigantesco, sabe? Muito provavelmente vai ser essa imagem aqui. Tipo, vai ser essa imagem aqui na melhor qualidade que eu conseguir encontrar. E a vida é boa. Provavelmente vai ser essa imagem aqui, vai ficar ali na... Vai ser do caralho. A sala de lição tem que ser cenário de live. Vai ficar aqui, ó. Vai ficar aqui e pronto, sabe? Vambora, a vida é boa. A vida é boa. Valeu, fã de monarquias. Fã de monarquias mandou R$10. Dito isso, Renan como imperador do BR, Milei Grão-Rei da Argentina, Bukele imperador árabe católico do Grande El Salvador. Ele é muçulmano. O chetista da direita no Chile, Gidvance mais Rubio imperadores americanos. Shah é mais beast que Kaiser pelos óculos escuros cheio de aura beast. É que o Shah tem muita aura mesmo. Realmente. Ele foi o único chefe de estado do século XX que chegou perto do Kaiser. Em questão de farmação de aura purinha. Mas, sabe, tocamos o bordo. Depois tem o Tito, né? Mas o Tito ali é um terceiro lugar bem distante do segundo. Se tu é de alguma... Agora eu não lembro, na verdade. Não, o Bukele é muçulmano, se eu não me engano. Igreja evangélica popular no Brasil, provavelmente tu é vítima de uma grande operação. A evangelização da América Latina. Se tu é de alguma igreja evangélica popular no Brasil... Tá, mas ele fez alguma coisa de verdade? O Shah, ele fez a comemoração de 2.500 anos do Império Persa, que foi o maior evento da história humana. Pesquisem. Esta levou a verdade seja dita. O principal motivo pela queda da monarquia na Pérsia foi justamente este evento que aconteceu em Persépolis, que custou absurdos. Sem nome, R$10. Eu perguntei na lives final do ano de o regime do Maduro cair se seria o fim do PT em 26. Você acha que isso tá na mesa? Não acho. Esse ano é eleitoral, irmão. Esse ano é ano eleitoral. O Bukele é cristão? Retiro o que disse.
Provavelmente tu é vítima de uma grande operação da CIA e nem sabe. Vou te explicar. Antes dos anos 60, basicamente todo o Brasil era da Igreja Católica. Mas isso era muito ruim para os Estados Unidos. Pois na época da Ó, o Júnior aí, por exemplo, um que foi sodomizado pelo PSYOP da CIA. Guerra Fria, Fudido. os católicos eram muito conhecidos por Em vez de virar católico arrombado. muito ruim para os Estados Unidos. Pois na época da Guerra Fria, os católicos eram muito conhecidos por serem contra o imperialismo americano e defenderem pautas que os Estados Unidos consideravam comunistas demais. A CIA e outras agências governamentais então colocaram a mão na massa. Eles canalizaram recursos para uma operação de propaganda Antes ateu do que herege, irmão. Lamento. política através de organizações religiosas evangélicas da América, além da cooperação com regimes ditatoriais. As ditaduras militares anticomunistas, como Guatemala, Chile, Argentina, Brasil e El Salvador, viram nas igrejas evangélicas conservadoras um aliado bem útil. Através dessa cooperação, os regimes forneciam facilidades para a abertura de igrejas, acesso à mídia, como rádio e TV, e, em alguns casos, perseguiam ativamente a Igreja Católica, que era, entre aspas, progressista. Olha, já que eu parei com a larpação, parei com o personagem dando um pause, eu preciso admitir que o Kaiser tem muita aura. E o Chá também não fica muito distante. Eu compro a ideia do empate técnico, mas eu ainda acho que o Kaiser tá um pouquinho à frente por ser o Kaiser, tá ligado? Sim, não, cara, não dá, velho. Tem uma imagem do... Nossa, agora, cara, o nível de autismo que essa live vai entrar, eu tenho medo do que pode acontecer. Mas cara, o Kaiser, ele era realmente obcecado por uniformes militares. Ele era realmente obcecado por uniformes militares. Tem uma imagem dele aqui, que ele está com o uniforme de Hussardo já no exílio, em 1931, com pilhas e mais pilhas de medalhas. Tipo, isso aqui é farmação de aura. Isso aqui é farmação... Não dá, velho. Vai ser esse quadro aqui que vai estar na parede. Tem uma imagem dele jovem, também com o uniforme de Hussardo, sabe? Cara, esquece. Absolutamente based. Mas é mais medalha que tecido, irmão. É mais medalha que tecido. Tem uma imagem aqui que eu acho muito legal do Nicolas II da Rússia e o Kaiser. Cada um utilizando o uniforme do país oposto, tá ligado? Aí o Kaiser usando o uniforme uniforme russo e o Nicolau usando o uniforme prussiano. É foda. Então é isso aí. Foi... Não ironicamente, um dos grandes desastres do século XX foi a Primeira Guerra Mundial, cara. Cara, tipo, tem... No vídeo, eu assisti recentemente, eu assisti esse fim de ano, o vídeo do Old Britannia de novo. Tem um take no vídeo do Old Britannia tratando desses conflitos geopolíticos que escalaram até a Primeira Guerra Mundial. Em 1897, ocorreu um evento gigantesco no Reino Unido, especificamente em Londres, em que basicamente todo o poderio do Império... O Império Britânico estava no seu auge, todo o poderio do Império foi levado ali para comemorar o jubileu, alguma bosta da Rainha Vitória. Cara, a Europa estava vivendo o seu apogeu, sabe? Um milênio inteiro de desenvolvimento humano foi destruído em 4 anos de guerra, mas foi efetivamente destruído em um mês. Cara, você tem noção que se você colocar na ponta do lápis um milênio inteiro de desenvolvimento humano, guerra, sofrimento, conquista, caralho, os caras chegaram no topo do mundo em um mês. A crise de julho. Tudo isso acabou. Isso é bizarro. Isso é simplesmente bizarro. É foda. E a Europa, como continente, morreu já. Morreu em 1918. Acabou. Isso é... Sabe? Enquanto poupavam as evangélicas. Por isso, essa cooperação, os comunistas, não virou Lost, como Guatemala, Chile, Argentina, Brasil e El Salvador, viram nas igrejas evangélicas conservadoras um aliado bem útil. Através dessa cooperação, os regimes forneciam facilidades para a abertura de igrejas, achou? Manda no Twitter lá, mano. Acesso à mídia, como rádio e TV, e, em alguns casos, perseguiam ativamente a Igreja Católica, que era, entre aspas, progressista, enquanto poupavam as evangélicas. Por isso, até hoje, líderes evangélicos adoram os Estados Unidos.
E aquele outro país do Oriente Médio, cujo nome não pode ser citado. Vocês sabem de que eu tô falando, né? O escândalo Ira-Contras. Dito isso, se você é protestante, se você é um protestante recém-convertido, eu tô pausando tanto, se você é um protestante neopentecostal, você só foi brutalmente sodomizado. Você só foi brutalmente sodomizado por um psyop da CIA. Você só é burro, tá ligado? Eu não tô falando aqui do cara que é aquele luterano de colônia alemã, do interior de Santa Catarina. Não, esse cara não. Tô falando só do goi bosta neopentecostal. Você só é burro, mano. Eu sou assembleano. Eu vou na Lagoinha. Cara, você merece ser sodomizado. A evangelização da América Latina. Se tu é de alguma igreja evangélica popular no Brasil, provavelmente tu é vítima de uma grande operação da CIA e nem sabe. Vou te explicar. Antes dos anos 60, basicamente todo o Brasil era da igreja católica. Mas isso era muito ruim para os Estados Unidos. Pois na época da Guerra Fria, os católicos... A gente tá com 1 minuto de vídeo. A gente tá 25 minutos aqui. Eram muito conhecidos por serem contra o imperialismo americano e defenderem pautas que os Estados Unidos consideravam comunistas demais. A CIA e outras agências governamentais, então, colocaram a mão na massa. Eles canalizaram recursos para uma operação de propaganda geopolítica através de organizações religiosas evangélicas da América, além da cooperação com regimes ditatoriais. As ditaduras militares anticomunistas. Minha família evangélica há mais de 100 anos, seu ateu. Cara, porra, 100 anos mandando gerações atrás de geração pro inferno, parabéns. Como o Guatemala, Chile, Argentina, Brasil e El Salvador viram nas igrejas evangélicas conservadoras um aliado bem útil. Através dessa cooperação, os regimes forneciam facilidades para a abertura de igrejas, acesso à mídia, como rádio e TV, e, em alguns casos, perseguiam ativamente a Igreja Católica, que era, entre aspas, progressista, enquanto poupavam as evangélicas. Por isso, até hoje, líderes evangélicos adoram os Estados Unidos. E aquele outro país do Oriente Médio, cujo nome não pode ser citado. Vocês sabem de que eu tô falando, né? Eles. O escândalo Ira-Contras. O escândalo Ira-Contras, revelado em 1986, expôs uma das operações secretas mais complexas e ilegais da história moderna dos Estados Unidos. No centro disso estava uma dupla de violação de leis aprovadas pelo próprio Congresso, a venda clandestina de armas para o Irã, país então considerado estado patrocinador do terrorismo e sob embargo dos Estados Unidos, e o desvio dos lucros dessa venda para financiar os Contras, rebeldes nicaragüenses que combatiam o governo sandinista, cujo apoio direto havia sido explicitamente proibido. A operação foi a... Cara, isso é sensacional, tipo, essas operações nos Estados Unidos na década de 80, mano. Pariu. Por altos funcionários do governo de Ronald Reagan. Eles orquestraram a venda de mísseis antitanques e antiaéreos para... Quando você era jovem, você gostava do Reagan? O Reagan é base, olha, o Reagan é base. Depois de um pouquinho mais velho, você vê que ele é só um filho da... um verme. Através de... Esse foi meu arco histórico na... intermediários israelenses, superfaturando os preços. A diferença em milhões de dólares era depositada em contas bancárias na Suíça e depois usada para comprar armas, munições e suprimentos para os contras, criando uma rede de financiamento e logística totalmente fora do Congresso e de agências regulatórias. Eu admirava o Reagan e a Thatcher, sabe? E quando o escândalo estourou parcialmente contra a Nicarágua, começou então uma destruição massiva de documentos comprometedores. Mas tá funcionando, o donation tipo ainda pinga, mas preferencialmente, por enquanto, vai ser LivePix. Obstruindo. Por enquanto, vou ter que balancear os dois. Da investigação. Gary Webb. Gary Webb foi um jornalista investigativo americano. Em 96, enquanto trabalhava para o San Jose Mercury News, ele publicou a série investigativa Dark Alliance, um expose da conexão dos traficantes nicaragüenses ligados aos Contras com o fluxo de cocaína que alimentou a epidemia de crack nos guetos de Los Angeles dos anos 80. Webb alegou que a CIA, desesperada para sustentar os Contras mesmo com a proibição do Congresso, ajudou eles a traficarem para juntar dinheiro. Quando Webb jogou tudo isso no ventilador, o establishment jornalístico, liderado pelos pesos pesados, lançou uma campanha coordenada e sem precedentes para desacreditar Webb e o seu trabalho. A pressão Ora. colossal. Seu próprio jornal, o San Jose Mercury News, o demitiu e publicou uma retratação envergonhada, um mea-culpa que minou a série. Mas em 1998, um relatório do inspetor-geral da CIA admitiu que a agência havia de fato
fato se associado a traficantes conhecidos, falhado em reportar seus crimes às autoridades e ocultado informações do Congresso. Já Gary Webb faleceu em 2004 com 2 tiros no peito, um fim que muitos de seus fãs ainda consideram suspeito, dada a natureza de seus, entre aspas, inimigos. Vocês estão ligados que uns dias atrás um cientista nuclear americano foi morto, né? Ele era um dos maiores especialistas na América. Acho que era em fissão nuclear, eu não lembro. Eu não lembro, eu realmente não lembro, eu tô off. Ele foi morto dentro da casa dele, não foi um assalto, ele foi assassinado. Claramente foi um assassinato. Fusão, muito obrigado. Fusão era era um português especialista em fusão nuclear, tava tocando de um estudo numa universidade em Nova York, se eu não me engano. E ele foi morto. Dentro de casa. E aí? COINTELPRO. O COINTELPRO, sigla para Counterintelligence Program, foi um programa secreto e sistemático de repressão política conduzido pelo FBI sob o pretexto de proteger a segurança nacional durante a Guerra Fria. Mas seu objetivo real era espionar, infiltrar, desacreditar, desestabilizar e destruir organizações consideradas subversivas. A grande polêmica reside no fato de que os alvos não eram espiões estrangeiros, mas cidadãos americanos exercendo seus direitos constitucionais de associação e protesto. Além da vigilância óbvia, o programa envolvia infiltração massiva com informantes e agentes provocadores, que incitavam a violência para justificar repressão. O FBI enviava cartas anônimas falsas para semear desconfiança e conflito dentro das organizações. Também vazava rumores falsos para a imprensa e criava documentos forjados para acusar líderes de serem informantes ou desviadores de fundos. Parece bem familiar com o que acontece hoje em dia, não é mesmo? MKUltra. O MKUltra é o programa mais sombrio já conduzido pela CIA. Por mais de 20 anos, a CIA tratou seres humanos como cobaias descartáveis na busca por controle mental absoluto. Tudo isso motivado pelo pânico da Guerra Fria de que a União Soviética ou a China pudessem estar desenvolvendo técnicas de lavagem cerebral avançada. O programa é tipo aquele papo de a distância entre uma teoria da conspiração e a verdade é 5 anos, né? Sim, o Ted Casinha foi MKUltrado. Ele foi MKUltrado. O cientista Sidney Gottlieb visava descobrir como quebrar mentes, apagar memórias, programar assassinos inconscientes e extrair informações através de qualquer meio. Tem um vídeo muito bom do Outfall Hist, falando justamente sobre... Não, eu não lembro se fala especificamente do MKUltra, mas ele fala só sobre o MKUltra, mas ele fala de várias pesquisas tocadas pela CIA sobre o paranormal. Eu não acredito em paranormal, eu sou ateu demais pra acreditar. Mas vejam, é interessante. Em 1973, é um puta vídeo. Revendo a investigação como todo vídeo do Outfall Hist. Programa pelo Senado americano, o diretor da CIA, Richard Helms, ordenou a destruição de quase todos os arquivos do MKUltra. Esse ato de obliteração em massa garantiu que a escala completa dos crimes nunca fosse conhecida, assim protegendo a maioria dos envolvidos e deixando as vítimas sem qualquer possibilidade real de justiça ou reparação. Eu não acredito em nada paranormal, mas eu tenho muito medo. Eu também. Eu não acredito, mas eu tenho medo. Por quê? É o medo do desconhecido, é algo absolutamente natural. Tipo, você tá em casa, está escuro, você vai ter um medinho ali. Por quê? Porque você não tem todas as informações na sua mão. Medo. É medo. É algo absolutamente natural. E sabe, são 100 mil anos de desenvolvimento do seu cérebro pra você ter medo desse tipo de coisa. Sabe? Você tem medo do desconhecido. É senso de sobrevivência. Então, não é nada demais. Atentado de Oklahoma City e o escândalo Whitewater. O atentado de Oklahoma City em 95 foi um ato de terrorismo perpetrado contra o edifício Alfred P. Murrah, orquestrado por Timothy McVeigh e Terry Nichols, 2 supremacistas brancos militantes de extrema-direita. Spoiler, provavelmente isso aqui foi uma obra do governo. Eu digo isso porque aparentemente, obviamente, um ato de terrorismo, isso foi uma operação para destruir documentos do edifício que comprometiam Bill e Hillary Clinton. Esses arquivos aparentemente envolviam o escândalo Whitewater e os arquivos do Arkansas. Evidências de corrupção, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro ligadas a figuras do governo Clinton quando o Bill ainda era governador do Arkansas. Essa teoria é costurada... Bill Clinton tá... Você tem noção que o Bill Clinton não se... Vocês viram as fotos do caso Epstein que foram reveladas uns dias atrás, né? A maior parte estava redacted, mas...
Tem um monte de foto. Um monte de foto do Bill Clinton na ilha do Epstein. Olha o Patriot Front. Não, o Patriot Front, eu não... olha, eu já fui mais leviano com a ideia de que... é um FED, é um projeto de PSYOP, de muitas coisas. Eu já fui mais. Eu sou um pouco menos agora. O Patriot Front do Rousseau, cara... eu não vou falar que aquilo dali é 100% FED, mas eu também não vou falar que não é, sabe? Eu fico... pra mim é bem nebuloso. Pra mim é nebuloso. Eu não sei se aquela palavra são só FED ou não são. Ou eles... é ou não é. Eu não consigo colocar a mão no fogo por nada ali quando envolve o Patriot Front, o Rousseau, todos esses caras ali. O Fuentes, eu já acreditei que era FED, hoje eu não acredito, sabe? Hoje, sei lá, 30% do Fuentes é FED, o Patriot Front pra mim é 50%, dependendo do momento, 70% de ser FED. A Owens, por exemplo, ela é bizarra. Claramente ela não é, ela só tá pelo espetáculo, então é outro rolê. Usada por várias coincidências bem suspeitas. O prédio eu não sei se ele é PSYOP, eu não sei. Eu realmente não sei. abrigava escritórios do ATF, FBI e DEA, onde tais... O Azov, ele literalmente tem ligação com o Mossad. Coincidências curiosas sobre geopolítica. A não ser que alguém me mande informação diferente. Eu vou fazer uma pesquisa aqui antes de afirmar um negócio. Vocês sabiam que o Estado Islâmico não fez nenhum ataque em Israel? Só pra deixar isso... Deixar na mesa aqui. Pum, pingando. Quicando, tá ligado? Nenhum. Continua. Tais documentos poderiam muito bem estar. A execução... Curioso, né? Fez entre aspas. Uma coisa que o Estado Islâmico fez ao longo do seu auge foi qualquer tipo de... Vamos lá, imagina que você tem um... Vamos pegar tem um muçulmano, ele se radicaliza através de internet, começa a consumir conteúdo do Estado Islâmico, isso em 2015. Ele pega uma faca e ataca uma pessoa na rua. O que o ISIS fazia? Ele reivindicava esse ataque. Isso aconteceu em Israel. Muçulmanos radicalizados fizeram alguns ataques muito pequenos dentro do Estado de Israel. E o ISIS foi lá e reivindicou essa porra. A maior parte dessa porra é bullshit, tá ligado? Não teve ligação direta com o Estado Islâmico. Não foi como o caso do Charlie Hebdo, como o Bataclan, que ali foi realmente ataque do ISIS. Foi coordenado e organizado e teve dedo direto do ISIS. É disso que eu tô falando. Só pra deixar aqui, vamos continuar. O extremista Richard Wayne Snell, que já planejou bombardear o mesmo prédio, ocorreu no... Esse vídeo vai pro ar quando? Não sei. Mesmo dia do atentado, 19 de abril de 1995. E em suas últimas palavras, Snell alertou o governador do Arkansas, Jim Guy Tucker. Sabia que o Azov nunca criticou Zelensky, mesmo antes de ser presidente? Disso eu não sabia. Que também curioso, né? Estava amarrado no caso Whitewater, dizendo o seguinte: Governador Tucker, olha atrás do seu ombro. A justiça está chegando. Cara, eu não sei hoje o poder do batalhão Azov, não faço ideia. Eu realmente não tô mais acompanhando a guerra da Ucrânia. Nenhum de vocês está acompanhando essa merda também. Mas eu acho que o futuro da Ucrânia é guerra civil, cara. Eu comentei isso em outra live, mas eu acho que o futuro da Ucrânia é tipo um destino similar ao da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Freikorps, guerra civil, revoluções. É isso, aquilo dali vai explodir. O Zelensky, ele não permanecerá no poder. Ele não vai. É a Alemanha após a Primeira Guerra. É caos total, sabe? É isso. Acabou. Aquilo dali acabou. O fato da Ucrânia não ter colapsado é um milagre? Não é um milagre, é perfeitamente explicável. Financiamento ocidental. Se você tira o financiamento dos Estados Unidos, da União Europeia, da Ucrânia, aquela porra teria colapsado em menos de um ano de guerra, cara. Então, não é um milagre. O Zelensky estar no poder não é um milagre. O Zelensky permanecer no poder pós-fim, conclusão dessa guerra e vitória da Rússia, e vai ser uma vitória de pirro. Mesmo, tipo, não existe um cenário em que a Rússia não mantém controle daqueles territórios. A não ser que o Putin morra amanhã e tem um caos interno dentro da Rússia.
A narrativa se aprofunda. A Rússia até onde está... Não, a Rússia tá varrendo a Ucrânia. Tipo, vamos lá. Vocês que acompanham a guerra com um pouco mais de frequência. Se eu não me engano, a Rússia meio que tá sentada. Não há grandes avanços. Realmente a guerra parou, tá ligado? O fronte se estabilizou. E a Rússia não tá tendo mais ganhos territoriais, porque meio que o que eles queriam conquistar, eles já conquistaram, sabe? Nos primeiros meses da guerra. É isso. Acabou. A Ucrânia perdeu. It's over. Com a infiltração dos É isso. Acabou. agentes federais no grupo do Timothy McVeigh. Timothy McVeigh tinha um Agora, o que vem depois da guerra da Ucrânia, a Ucrânia vai colapsar. Freikorps. Imagina. Cara. Nossa, mano, é muito Primeira Guerra. É um cenário muito Primeira Guerra Mundial, cara. Porque pensa o seguinte. Imagina você e o seu batalhão, a sua divisão, você foi arrastado por uma guerra, a sua moral tá lá embaixo, você tá na merda, tá ligado? É eslavo matando eslavo, verdade seja dita, é o mesmo povo naquela bosta, aí você volta pra casa. Imagina que a guerra acabe amanhã, em um acordo, e a Ucrânia perdeu aquele território. Você vai voltar feliz? Você vai voltar sorridente? Tipo, cara, perdi 4 anos da minha vida, todos os meus amigos morreram, sabe? E ainda assim, a gente perdeu? Por que você, Zelensky, seu merda, não se rendeu no primeiro mês de guerra, filho da p... Se no fim a gente ia perder esse território de qualquer jeito, pô, se rendia em 2021, 2022, ali sabe, se rendia em agosto de 2022 e acabou a guerra, pô. Ia ter morrido menos gente, sabe? O sofrimento seria menor. Tá ligado? Cara, eu não vejo um cenário em que a Ucrânia não vai virar um caos, virar um buraco negro de Freikorps e senhores da guerra, e aquela vai descambar numa guerra civil. Ou o Zelensky sai, ou o Zelensky morre, sabe? Ou ele foge pra Europa, ou ele morre. Acabou. Beleza, acabou. Ali acabou. E esse é um cenário que não vai acontecer com a Rússia, impossível, mas é um cenário que eu veria acontecendo com a Rússia também. Imagina, depois de 4 longos anos de guerra, os russos voltarem pra casa sem ter conquistado aquele território. Você acha que o Putin se manteria no poder? Então, o Zelensky vai fugir pra Israel, assim como ministros corruptos do governo dele fizeram. Israel não vai extraditar cidadãos. Esquece. Então, o que vai acontecer é... O destino da Ucrânia é desesperador. É o pior possível. Dadas as devidas proporções, é até pior do que o destino da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha perdeu muito território na Primeira Guerra, mas a Ucrânia vai perder muito mais território que a Alemanha perdeu, sabe? Se você coloca na balança, faz ali uma regra de 3. Cara, vai ser um desastre. É um desastre. Puta que pariu, mano. Vai ser... É brutal. É simplesmente brutal. É simplesmente brutal. Um grupo de supremacistas brancos chamado ARA. E haviam agentes federais infiltrados nesse grupo faz tempo. E se os informantes do ATF e FBI tinham conhecimento prévio do ataque, por que permitiram sua execução? Sem contar no subsequente silenciamento de testemunhas, como Alden Banker, o policial Terence. Imagina agentes russas chegando em casa depois de varrer um país. Cara, se eu não me engano, acho que agora eu posso estar culpando, posso estar no efeito Mandelando completamente aqui. Posso estar alucinando aqui, sofrendo o efeito Mandela. Mas, se eu não me engano, algum oficial russo comentou que essa geração que está lutando nessa guerra, eles serão a próxima geração de burocratas na Rússia. Tipo, verdade seja dita. E faz sentido. Tipo, você forjou uma geração inteira de homens jovens na guerra. Cara, esses caras vão ter o seu espaço. Eles vão voltar pra sociedade com um sangue nos olhos. Sabe? Foi o Putin que falou isso. Obrigado. Cara, esquece. Sabe? É uma nova elite que vai ascender a Rússia. E outra, a forma que você ascende na Rússia
sabe, puxando o saco. Então esses caras vão puxar o saco de quem tá no poder e eles vão assumir o lugar, sabe? Essa mudança vai ser uma geração nova de espartanos, tá ligado? Homens forjados no fogo do combate contra os sojadinhos da Europa, sabe? Eu tô ficando Rousseff agora. E o perito em vídeo Norman Não tem como não ser Rousseff. de testemunhas, como Alden Banker, Ai, mas a Ucrânia é democracia. Ah, amigo, para de ser gay. Terence Yake e o perito em vídeo Norman Pearl, que seriam partes do encobrimento. Tipo, é triste o que aconteceu na Ucrânia e é based que a Rússia... Mas, dito isso, é uma vitória de pico. Legal, esse é o cenário legal, idealizado. Tipo, nossa, eles vão voltar e chegar ao poder e bababá, bababá. Mas, cara... É uma vitória de pico, cara. A crise demográfica na Rússia é brutal. Você não volta daquilo dali. É isso. Você não consegue recuperar o que a Rússia se enfiou, sabe? É um desastre. Tipo, é realmente uma guerra em que os dois lados perdem. Fazendo o balanço aqui, a Alemanha após a Primeira Guerra Mundial se f*** muito, deu uma merda grotesca ali. O Império Britânico venceu. Vocês acham que o Império Britânico venceu a Primeira Guerra Mundial? Eles só demoraram pra colapsar. É isso. Então, para proteger essa vamos ver o que vai acontecer. operação e os seus mandantes. Tipo, a gente vai ver o desenvolvimento da situação lá no leste europeu ao longo da nossa vida. A gente vai ver o desenvolvimento de tudo isso que tá acontecendo agora ao longo da nossa vida, rapaziada. Eu acho que vai ter mais uma guerra ali envolvendo na Rússia nos próximos anos. E a retenção por vários anos de todas as filmagens de segurança é vista como a prova final do encobrimento. Pois se elas forem liberadas, essas imagens não apenas acabariam com Eu não sei o que está acontecendo. Water dizendo o seguinte: Governador Tucker, olha atrás do seu ombro. A justiça está chegando. a narrativa se aprofunda com a infiltração dos agentes federais no grupo do Timothy McVeigh. Timothy McVeigh tinha um grupo de supremacistas brancos chamado ARA, e haviam O Patriot Front. agentes federais infiltrados nesse grupo faz tempo. E os informantes do ATF e FBI tinham conhecido Sempre desconfio de Jorge. Eu não sei a capacidade da Polícia Federal Brasileira de criar esse tipo de operação aqui. Até agora não teve grandes operações. Eles acabam, sabe, essas grandes operações de PSYOP pra você começar a fisgar as pessoas. Mas sempre desconfio do Jorge, beleza? conhecimento prévio do ataque. Por que permitiram sua execução? Sem contar no subsequente silenciamento de testemunhas, como Alden Banker, o policial Terence Yake e o perito em vídeo Norman Pearl, que seriam partes do encobrimento para proteger essa operação e os seus mandantes. E a retenção por vários anos de todas as filmagens de segurança é vista como a prova final do encobrimento. Pois se elas forem liberadas, essas imagens não apenas acabariam com a narrativa do lobo solitário, mas possivelmente revelariam a identidade de agentes infiltrados e, por extensão, a conexão dos interesses políticos que buscavam destruir as evidências do prédio. When the bomb went off in Oklahoma, I knew within the first few hours that somebody was lying. Because you know from evidence, from the architecture of the building, the asymmetry in the collapse of the building, the reach of the warhead was absolutely, totally incompatible with 4,000 pounds of ammonium nitrate and fuel oil, or AFNO. Team number 5 in the rescue operation put this sign on the building across the street, the Journal Records building, and said, "We search for the truth. We seek justice. The courts require it. The victims cry for it. And God demands it. The courts require it as a lie." Operação Big Hit. Esse foi um teste militar realizado em Utah, com o objetivo de avaliar o uso da pulga de rato tropical como vetor em uma guerra biológica. Para fazer o teste, foram usadas 2 munições especiais e 14... Não foi, eu não lembro, eu acho que foi, eu vi recentemente no Twitter, né? Alguém me confirmou se o feito Mandela é mentira. A divisão de guerra química do Exército Brasileiro foi fechada por falta de recursos? Alguma coisa assim? Eu não lembro. Só pra perguntar pra vocês, eu realmente não lembro. Com capacidade para 100 mil pulgas e E-23, com capacidade para 200 mil pulgas. Elas eram agrupadas em bombas. Isso! Eu tenho a teoria
de voz na minha cabeça, que em nosso tempo de vida, muitos países, incluindo potências, vão efetivamente colapsar por falta de população local. E que só Israel e outras nações que resolveram picas demográficas e migratórias e de autossuficiente vão sobreviver. Isso provavelmente vai vir com guerras entre países e guerras civis. Sim, cara, eu tô vendo. Eu comentei isso daí em outra live, outro corte, não sei nem se foi pro YouTube. É muita coisa que eu fico falando nas primeiras... Seus merdas, vejam a live. As primeiras 2 horas da live, via de regra, não vão pro YouTube. 2, 3 horas de live não vão pro YouTube. Só lendo donate falando. Mas em algum vídeo aí, eu devo ter comentado que o meu insight pro futuro é Europa. Vamos Europa, o que é mais fácil? É um continente inteiro. Depois que a Europa resolver seu problema migratório, que é simplesmente um easily fix switch, tá ligado? Chuta a porra do imigrante. Remigra todo mundo, imigrante de 3ª, 4ª geração. Vai ser feio, vai ser escroto, vai ser desumano. Não é o seu problema. Chuta e resolveu o BO. Realmente é easily fix switch. Tipo, chuta o imigrante. E ninguém vai chorar por causa disso. E foda-se muito. Depois que eles resolveram o problema da imigração, a ideia de, olha só, todos os europeus têm uma origem comum, vai colapsar, porque o europeu nunca se viu como igual. Sabe, você tem divisões... sei lá, pega a bosta da Bélgica, que é um não país, é um país que não existe. Cara, você tem 2 países dentro da Bélgica. Sabe? É um país fragmentado já. Sabe? Um país pequeno. A França também, ela é toda fragmentada em múltiplas etnias, múltiplos dialetos, culturas. A Alemanha é a mesma coisa, ela é toda fragmentada. Sabe? Olha as diferenças da Itália, entre norte e sul, entre subdivisões dentro do sul, subdivisões dentro do norte. Todo o continente europeu é um continente absolutamente diverso, culturalmente, mentalidade. Depois que a questão migratória da invasão que tá rolando agora for resolvida, o que você acha que vai acontecer? Você acha que o teutão e o francês vão se olhar como iguais? Não, as suas diferenças vão voltar, sabe? Vai ser um efeito rebote de 80 anos de apaziguamento. Já pensou isso? Eu cravo pra vocês que é isso que vai rolar. Sabe? Depois que eles resolverem o inimigo externo, que tá dentro do continente, eles vão voltar a se matar internamente. Veremos isso no nosso tempo de vida? Talvez. A América, eu acho que o futuro da América é se fechar. Essa ideia de zonas de influência é algo que combina demais com esse espírito americano que eles construíram ao longo de 200 e tantos anos, sabe? Eles realmente vão se fechar de novo. Porque faz sentido, eles são autossuficientes. O que a América precisa focar é manter o seu quintal geopolítico pacificado. O que eles fizeram na Venezuela é um exemplo disso. O que vocês acham que é melhor? A América ser o xerifão do mundo e gastar não é um problema, a questão não é essa. Ter que sentar na mesa e debater com Djibouti na ONU, que patético. É muito mais interessante um modelo de zonas de influência em que você fecha acordos bilaterais ou com alguns países, essas grandes conferências, do que você se esforçar em, Zimbábue, qual é a sua opinião sobre tal coisa? O Zimbábue não existe, ele é um não país, ele é uma construção artificial. O Zimbábue velho, se você precisa ouvir a opinião do presidente do Zimbábue. Por quê? Porque 80 anos tendo que ouvir a opinião do chanceler do Gabão. O Gabão, Papua Nova Guiné. O presidente da Papua Nova Guiné não gostou ele criticou a operação. Por favor, se você pesquisar, você vai achar algum presidente de algum não país teceu críticas à operação tocada pelo governo Trump dentro da Venezuela. Irmão, cala a boca, cara. Cala a boca. Tá entendendo? Você não existe, você é um não país. Caralho, é ridículo o Brasil tecer críticas. Porque o Brasil não está em posição. O Brasil nunca esteve tão fraco. O Brasil está no seu pior momento. O Brasil hoje, o que o Brasil vai ter que fazer hoje, por, 15 anos, se a gente começar a trabalhar ano que vem, de forma séria, obsessiva em um objetivo só, tornar o Brasil uma potência, tornar o Brasil grande, pela primeira vez.
em 15 anos, talvez a gente consiga se defender de uma operação de decapitação. Talvez, em 15 anos, a gente consiga se defender de uma operação de decapitação, sabe? A gente consiga fazer frente a uma invasão pra levar o nosso chefe de Estado. Então, tipo, em 15 anos, talvez a gente tenha a capacidade de se defender de uma operação de decapitação, certo? Talvez. Hoje a gente não tem capacidade. Hoje, se os Estados Unidos quiserem, eles sequestram o Lula. Aí vocês vão comemorar. O meu sentimento mais mesquinho, eu vou ficar, puta, caralho, os americanos levaram o Lula. Mas quando você, tipo, esquece a figura, a pessoa Luiz Inácio Lula da Silva, e enxerga nele presidente da República Federativa do Brasil, você fala, caralho, os americanos a qualquer momento eles podem vir levar o nosso presidente, sabe? E indiciar ele em Nova York, sabe? Caralho, puta que pariu, e é isso, eles podem. Puta, é um desastre. O Brasil é um não país. O Brasil é um não país. Nós somos uma piada. Nós nunca estivemos tão fracos. A gente não tem autossuficiência em porra nenhuma. A gente não tem forças armadas, sabe? O nosso estamento burocrático é patético. Ele gira em torno de basicamente encher os bolsos de funcionários públicos, sabe? É uma bosta, cara. A gente tá fudido. A gente tá na merda. A gente está na merda. A nossa elite financeira é um horror. A nossa elite intelectual tem que ser exterminada, sabe? A nossa elite artística pariu, sabe? A gente precisa de uma revolução cultural que faria Mao Zedong olhar pro que a gente tem que fazer aqui e dizer em alto e bom tom: calma, vocês estão se passando. Porque qualquer coisa que não seja algo draconiano não vai dar certo. Do mundo, só devemos levar a sério países autossuficientes. Os que consigo pensar que podem ignorar a globalização são Rússia, Estados Unidos, Canadá e o Butão. Canadá? O que é um Canadá? Eu não sei o que é um Canadá. Tá, aquele país que existia ao norte dos Estados Unidos. Tá, mas ele já não existe mais, ele foi fragmentado e hoje os Estados Unidos têm 60 estados. Legal. Não, eu fico feliz que você tenha lembrado que por um curto período de tempo o Canadá existiu. Dito isso, a revolução que a gente precisa tocar aqui no Brasil... Essa música é muito boa, cara. Eu vou mandar real. A cada dia que passa, eu estou menos crente em uma terceira guerra mundial. Porque se a gente vai entrar em um mundo de zonas de influência, esses países de verdade, China, Rússia... qualquer arremendo que surja na Europa e que se torne um país de verdade novamente, tá ligado? Sabe, pode ser que a gente tenha uma cooperação entre Polônia, França e Alemanha depois de uma grande revolução direita. Pode ser... Eu não acho a ideia de uma União Europeia algo necessariamente horroroso. Ela pode existir, sabe? Bem que ela pode existir, porque a Europa hoje ela é muito frágil, sabe? Então, sei lá, eu não acho de todo ruim a ideia de uma União Europeia. Não acho. Pode ser que a União Europeia se bloque e descarte o... descarte. Não consigo falar sério. Troca o frame. Então, eu não consigo prestar atenção. Pode ser, caralho. Pode ser que, tipo, a Europa descarte o lenga-lenga dos últimos 80 anos e, de um jeito incrível, restaure um espírito profundamente imperialista que eles desenvolveram ao longo de 500 anos. Sabe, a União Europeia se formate em uma lógica diferente, eles se apresentem como um bloco
de influência que vai disputar com uma união, com uma Rússia, China e Estados Unidos da América. Talvez uma terceira guerra mundial ela venha dessa disputa entre um bloco europeu coeso, imperialista e não gay, e uma Rússia fortalecida, em aliança, alinhada com a China. Aí sim, aí você consegue ver. Mas hoje eu não consigo ver. Com o cenário que a gente tem hoje, eu já falei isso em outro momento. Eu não consigo imaginar, eu não consigo ver um alemãozinho indo pra guerra contra a Rússia. Eu consigo ver o alemãozinho derrubando o governo alemão. Eu consigo ver o inglês derrubando o governo inglês. E não indo morrer numa trincheira contra a Rússia. Sabe? Eu consigo ver um russo partindo pra guerra pra cima dos europeus, mas o contrário eu não vejo. Os americanos eu não sei. Tá ligado? Então, é outro rolê. É outra. Eu não consigo ver uma terceira guerra mundial surgindo. Porque, cara, potências sentam podem sentar e conversar, sabe? Pode ser, cara, pode ser que os Estados Unidos falem, ok, Japão, muito legal, mas a gente vai deixar um pouco da nossa presença na Ásia, a gente vai focar no nosso quintal aqui, no nosso hemisfério. Quem se fode é a gente, porque daí se os Estados Unidos se retirarem dessa posição não dessa posição de potência hegemônica que eles vão continuar tendo pra sempre, mas sim deixar de se metendo em questões internas de países em países muito distantes e passarem a olhar mais pro seu hemisfério, a gente se fode. Porque, bom, a gente tá no quintal americano e a gente não consegue fazer frente a eles, sabe? Os argentinos já assumiram um papel de vassalos de primeira ordem, então o máximo que a gente vai conseguir é ser um vassalo de segunda ordem, o que é uma bosta. Sei lá, tô só vomitando insight aqui. É foda. É muito bom. Cara, esse react tem 1h05. E a gente mal falou do tema central do vídeo. Espalhadas em uma determinada... Por que eu faço isso, cara? Nos primeiros testes, as munições E-23 falharam e liberaram pulgas dentro da aeronave, fazendo com que picassem o piloto, o bombardeiro e um observador. Após esse incidente, só as munições E-14 foram utilizadas. Porquinhos da Índia foram dispostos na área de teste. Os resultados mostraram que as pulgas sobreviviam à queda e imediatamente buscavam hospedeiros, a arma conseguia cobrir uma área equivalente a um batalhão militar e as pulgas permaneciam ativas por cerca de 24 horas, paralisando qualquer tropa por aproximadamente um dia. O experimento com a vacina do sarampo. Em 1996, autoridades americanas revelaram um estudo patrocinado pelo governo realizado em 1989, envolvendo aproximadamente 1.500 bebês de família. A gente deveria se especializar em guerra química e guerra biológica, cara. Eu já tô vomitando esse insight, provavelmente completamente delusional take, mas talvez, eu já falei isso várias vezes, o caminho pro Brasil para assumir pelo menos uma vanguarda talvez seja o desenvolvimento desenvolvimento genético, sabe? A gente fala, jogar no lixo todas as questões morais e todas as barras éticas e o caralho, e vamos criar super brasileiros antes dos chineses, porque eles estão fazendo. E focar nessa porra, e começar a desenvolver armas químicas e biológicas e vambora, tá ligado? É isso aí, esse é o caminho que a gente pode seguir, que eu acho que é fácil. Eu acho. Provavelmente eu não sei, eu não fiz as contas. Eu não sei se essa merda é mais cara do que uma guerra cibernética, tá ligado? Ou o desenvolvimento de IA e o caralho. Mandou R$10. Valeu, Adblock. Boa noite, Pado. Tem uns haters do MBL que estão te focando agora. Sempre que eu vejo um deles, me dá uma preguiça. No máximo eu falo que eles foram molestados pelos tios. Vou dormir, cara, jogando um beijo com... Cara, eu simplesmente não me importo, eu só ignoro. Sabe, eu tenho uma vida, então... É isso aí, eu sigo em frente. Hoje eu passei o dia inteiro escrevendo roteiro, então toca o barco. Famílias
Tipo, tadinho, vai, xinga aí. Negras e hispânicas de baixa renda em Los Angeles. Os pais foram informados que algumas crianças receberiam uma... A galerinha ANCAP. ANCAP. Cara, eu não entendo porque a ANCAP fica puto comigo. Tipo, rapaziada, nós não estamos disputando. Tipo, vá pra sua fazendinha. Porque eu quero chegar ao poder, é isso aí, vambora, a vida é boa. Vacina. Eu quero avançar minha agenda goela abaixo. E é isso aí, vocês vão fazer o quê? Nada. Diferente da padrão. Wake up, bro. 2026. Ou siga sendo um ANCAPzinho ou cola com nós. A vida é boa. É isso aí. Descrita como Tá ligado? Você tem essa opção. eficaz em crianças mais jovens. Porém, Eu não guardo muito ressentimento. Você pode bater na porta ainda. não foi revelado Tipo, vocês não vão fazer nada. que a vacina alternativa era experimental e não Teve um cara que ficou puto porque você falou das escolas militares com o Sargento Castro. Por favor, me manda o link, eu quero dar risada. aprovada para uso na América. Essa era a vacina Eu sou um socialista de direita. Sou um socialista de direita. Edmonston Zagreb. Cerca de 900 Eu ia fazer uma piadola aqui, mas eu vou me controlar. crianças receberam a vacina sem que suas famílias soubessem de seu status experimental. Pera aí, a gente não teve uma coisa parecida com isso em 2022, 2023, não? MK Ultra e Serial Killers. Tu já parou pra ver que as décadas que mais tiveram serial killers foram dos anos 70 até os anos 90? Faz sentido. Será, né? Será que o projeto de controle mental da CIA que começou Eu sou um progressista de direita. nos anos 50, Obrigado, Borsoi. 50, tem Belo a ver termo. com isso? Afinal, a gente nem sabe se o projeto acabou mesmo. Talvez essas intervenções psicológicas e farmacológicas frequentemente realizadas sem consentimento podem ter desencadeado ou exacerbado tendências violentas. Vamos ver alguns exemplos. Gary Heidnik, o estripador da Filadélfia. Após sofrer uma crise nervosa na Alemanha, ele foi hospitalizado e recebeu alta com diagnóstico de esquizofrenia e 100% de incapacidade. Seu advogado, Charles Peruto, tentou usar uma defesa baseada na insanidade produzida por LSD, alegando que Heidnik foi submetido a experimentos com alucinogênios durante seu serviço militar. Embora Heidnik tenha estado em bases onde ocorreram pesquisas do MK Ultra, como o Fort Sam Houston e o Hospital Valley Forge, A gente questiona operações tocadas pela CIA e o FBI pensam que eles divulgam os próprios documentos. Mas a pergunta que não fazem é: o que não é divulgado? O que é tocado por outras ordens de Intel? A América, ela é muito aberta com as suas operações, verdade seja dita. A gente sabe muita coisa da América, com décadas de atraso. Sim, a gente sabe muita coisa da América. A América, ela é muito aberta com as suas operações. Eventualmente, ela acaba revelando dados sigilosos. Porém, entretanto, todavia, o que a Rússia não revela, porque eles não têm essa transparência. O que a China não revela, eles também não têm. Isso é bizarro. não tem evidências documentais diretas de que ele tenha sido um sujeito experimental, já que o exército recusou-se a liberar seus registros médicos completos, e a defesa foi barrada pelo juiz por falta de provas concretas. Ted Kaczynski, um gênio Mago Fractal mandou. Além de guerra biológica e química, devemos especializar sobretudo em guerra cibernética. Inclusive, pesquisam sobre o Tim Georgia. São hackers de Israel que manipulam eleições ao redor do mundo. Eu sou favorável a gente se especializar em guerra cibernética, porém a gente não tem... Eu não sei, eu sou um bosta. Eu não faço ideia das complexidades de você desenvolver uma indústria, uma indústria genética aqui no Brasil. Eu não sei. Mas o que eu sei é que realmente eu acho que é inviável a gente se especializar em guerra cibernética no Brasil. A gente não produz nada. A gente não produz absolutamente nada. Sabe, a gente não tem nenhum tipo de autossuficiência em tecnologia no Brasil. Isso que eu acho difícil, tá entendendo? Vamos criar divisões aqui pra tocar guerra cibernética. Legal, mas a gente pode tomar, a qualquer momento a gente pode tomar um embargo e a gente não consegue desenvolver tecnologia aqui no Brasil. Sabe, agora. A gente precisa, sim, ter divisão. A gente precisa ter uma divisão do exército focada em guerra cibernética, mas no momento é impossível. Eu vejo dessa forma, é impossível nesse momento. Sabe? A gente tem que começar do zero. Muito bom, mano. Vou ver lá. Facilite meu trabalho, sucumba. Tá?
matemático que conduziu uma campanha de bombas por 17 anos. Participou de um estudo psicológico na Universidade de Harvard entre 59 e 62, liderado por Henry A. Murray, ex-agente do OSS, que é o precursor da CIA. O estudo, chamado de disputa estressante, submetia os participantes a interrogatórios agressivos e humilhantes, com o objetivo de medir reações sob estresse. Embora não haja evidência direta de que esse estudo fosse parte do MKUltra, sua metodologia era basicamente a mesma. Kaczynski rejeitou a ideia de que o estudo o afetou, mas autores como Alston Chase especulam que a experiência pode ter contribuído para sua alienação e violência posterior. James Whitey Bulger, o chefe do crime organizado de Boston. Esse é o caso com a evidência documental mais sólida. Durante uma sentença na Penitenciária Federal de Atlanta, em 1957, Bulger voluntariou-se para um estudo sobre esquizofrenia conduzido pelo Dr. Kalp Pfeiffer, da Universidade de Emory. Mas na realidade, esse era um subprojeto do MKUltra patrocinado pela CIA. Por 15 meses, James recebeu injeções de altas doses de LSD 3 vezes por semana e foi submetido a interrogatórios repetitivos, incluindo perguntas como: Tu já matou alguém? Tu mataria alguém? James descreveu em diários e cartas alucinações violentas, paranoias e danos psicológicos duradouros. E anos depois, como um poderoso mafioso e informante do FBI, ele acreditava que o experimento o havia transformado. Seu advogado posteriormente afirmou que uma defesa baseada... Faz sentido. Então... mandou R$10. Pior que já existia um batalhão especializado em guerra química, o DQBRN, mas tiraram a verba. Sim, é isso, cara, velho, filho da p... não dá, velho. Eu tava... puta que... Não dá, mano, não dá. Primeiro batalhão de defesa química, biológica, radiológica e nuclear. E tipo, você tira o orçamento desses caras, bem que a louca deles é horrível, né? Cara... Mas dinheiro pra lagosta do general não acaba. Esse se mantém. Esse você vai manter pra sempre, porque, mano, o general tem que comer lagosta, pô. O general tem que comer lagosta, tem que tomar bons vinhos, sabe? É isso. Produzido por LSD poderia tê-lo absolvido, mas isso nunca foi usado no julgamento. Ninguém em sua consciência fica tomando LSD 3 vezes por semana. Projeto Mockingbird. O Projeto Mockingbird foi uma operação... É o Brasil, né? Esse é o Brasil. Clandestina da CIA iniciada no início da década de 50. O objetivo desse projeto era influenciar... Ah, não! Dinheiro pra PrEP, pra ficar fazendo com soro positivo, tem pra caralho. Aí, mano, aí o orçamento é infinito. E manipular a mídia nacional e internacional para promover narrativas favoráveis ao interesse dos Estados Unidos e combater a propaganda comunista. Seu escopo era vasto, envolvendo infiltração em redações, suborno de jornalistas, financiamento de veículos de comunicação e criação de notícias falsas ou... Sim, todo o nosso orçamento militar é churrasco e salário. Sim. Cara, impossível que... o meu amigo da escola naval saiu e foi fazer matemática na Índia. Temos muitos cérebros aqui. Sim, a gente tem capital humano de qualidade no Brasil. Mas... o que eles vão fazer no Brasil? O que eles vão fazer no Brasil? R$10. Valeu, Dernil. Boa noite, meu nobre. Faça para mim um simples experimento. Pesquise Tarcísio no perfil do PT, veja a época que ele era o principal nome da direita, e pesquise o Flávio Bolsonaro. Vou fazer daqui a pouco. Boa noite, Dernil. Tamo junto. Vou ver. No perfil do PT no Twitter. Vou dar um bisu aqui. Tamo junto. Valeu, meu nobre. Enviesadas. A operação não se limitou apenas aos Estados Unidos. A CIA infiltrou e financiou agências de notícias, periódicos e estações de rádios na Europa, América Latina e na Ásia. Ela recrutou repórteres, colunistas e executivos de veículos como The New York Times, The Washington Post, Newsweek, CBS e da UPI. Esses profissionais forneciam acesso a informações, plantavam histórias ou suprimiam notícias inconvenientes para o país. A agência criou e financiou organizações de fachada, como a Radio Free Europe e a Radio Liberty, que transmitiam propaganda anticomunista para países sob influência soviética. 11 de setembro. Existem várias conexões da CIA com o evento. Por exemplo, nossa, que não falta. A parceria de inteligência com a Arábia Saudita, o Safari Club, a CIA tentou recrutar 2 futuros sequestradores dos aviões do evento, Khalid Al-Mihdhar e Nawaf Al-Hazmi. O financiamento teria... Dança o quê? Embaixada Saudita em... Dançando o quê? Até Omar Al-Bayoumi. Al-Bayoumi que também atuou no dia.
O suposto fracasso catastrófico desta operação teria permitido que 3 membros conhecidos da Al-Qaeda permanecessem no país sem serem devidamente investigados. Se tu quiser saber mais sobre o assunto, eu fiz um vídeo especificamente sobre o que aconteceu nessa data. É bem legal, vai aparecer aqui no card. Edição de artigos na Wikipedia. Uma ferramenta digital desenvolvida em 2007, o Wixscanner, expôs uma prática clandestina de manipulação informacional. Funcionários ou agentes utilizando computadores da CIA e do FBI editaram verbetes da Wikipedia sobre temas sensíveis à segurança nacional dos Estados Unidos. A ferramenta rastreou as origens das alterações realizadas na plataforma, onde qualquer usuário pode editar conteúdos anonimamente. E eles descobriram que estes usuários manipularam especificamente conteúdos sensíveis, como a invasão do Iraque em 2003, a página sobre William Colby e a página sobre a prisão de Guantánamo. A Wikipédia possui diretrizes rigorosas contra conflitos de interesse, proibindo que indivíduos com ligações diretas a um tema editem verbetes relacionados para garantir neutralidade. E essas edições violavam claramente essa política. Em resposta, um porta-voz da CIA, George Little, não confirmou nem negou o uso disso nos seus sistemas. Oh, sério? E afirmar que a agência sempre espera que seus sistemas de computador sejam usados de forma responsável. E o FBI nem se pronunciou. Imagina, vai dar uma bananas na Guatemala. A United Fruit Company, ou UFC, controlava vastas plantações de banana, ferrovias e o porto principal da Guatemala, com grandes isenções fiscais. Mas em 1951, o presidente Jacobo Arbenz iniciou uma reforma agrária que expropriou terras ociosas de grandes latifundiários para distribuí-las a camponeses sem terra. A empresa americana foi a mais afetada, com grande parte de suas terras não cultivadas sendo redistribuídas para a população. A UFCO então lançou uma intensa campanha de lobby em Washington, alegando que Arbenz era uma marionete comunista. Havia sim alguns comunistas em seu governo, mas eles não controlavam nada. Ouvindo isso, Grande República das Bananas. Os irmãos John Dulles, secretário de Estado, e Allen Dulles, que era diretor da CIA, tinham ligações com a UFCO, e com a aprovação deles e do presidente Eisenhower, a CIA armou, financiou... Existe reforma agrária que não deu merda. Estados Unidos. A reforma agrária que aconteceu nos Estados Unidos não deu merda. Settlers, eles chegavam, ó, você vai ter esse território aí, fica aí, pronto. Não deu merda. Ali foi um sucesso. Ah, morreu índio pra caralho. Foi um sucesso. Treinou um exército rebelde de exilados guatemalecos na Honduras e Nicarágua, liderado pelo coronel Carlos Castilho Armas. Paralela... Não, a Inglaterra deu merda. A reforma agrária na Inglaterra foi um desastre. A CIA também conduziu desastre depende da perspectiva, né? Mas tudo bem. Campanha de guerra psicológica, com transmissões de rádios falsas para simular uma iminente invasão. Essa desinformação servia para desmoralizar o governo e a população, além de bombardeios seletivos com aviões pilotados por agentes americanos. Como resultado de tudo isso, em 27 de junho de 1954, após semanas de pressão, Arbenz renunciou para evitar um banho de sangue, acreditando que os Estados Unidos invadiriam militarmente o país. Carlos Castilho Armas então assumiu o poder, revertendo imediatamente as reformas agrárias e restaurando os privilégios da United Fruit Company. Projeto Stargate. O Projeto Stargate foi um programa de pesquisa ultra-secreto conduzido pela CIA e a Agência de Inteligência de Defesa Americana, entre as décadas de 1970 e 1995. A pesquisa foi motivada pela crença de que a União Soviética investiu em pesquisa psíquica. O objetivo era investigar e potencialmente... Eu acho que foi sobre isso daí que foi esse o tema do vídeo do What For History. Utilizar fenômenos como a visualização remota. Não sei se eu vou ver o vídeo de 600 reais hoje. A suposta capacidade de descrever locais, pessoas ou eventos distantes apenas com a mente, para fins de espionagem e inteligência. Essa sendo a técnica central. Visualizadores como Pat Prince... O Viper? Viper mandou R$10. Pior que considerando toda essa capacidade de espionagem e etc. Eu não duvido que uma hora ou outra, se já não aconteceu, de haver algum infiltrado para tentar foder com o Renan, ou até matar. Cara, uma coisa que eu noto padrões é que a política... tirando 2 casos, mas aí entra na seara da teoria da conspiração. Mas fora, saindo da ditadura militar, a política nacional, ela não se resolve na base da bala. Você tem os casos, né? Você tem o caso do Jango, do Carlos Lacerda e do Kubitschek, que foram mortos pela ditadura militar.
Você tem os acidentes do Ulisses Guimarães e o acidente do Teori Zavascki. Aí você pode você pode teorizar em cima. Caso do Eduardo Campos também, que foi o outro acidente. Pode teorizar em cima, eu não vou rebater os senhores. Mas, via de regra, não rola assassinato em política, na política nacional lá em alto nível. Por exemplo, o Renan é pré-candidato a presidente da República e dirigente partidário, sabe? Presidente de partido. Não acho que vão tentar matar ele. Por exemplo, o caso da facada do Bolsonaro. Não parece ser algo premeditado. Não parece que o PT mandou matar o Bolsonaro ou o PSOL. Parece que era realmente só um maluco esquizofrênico que tentou matar o Bolsonaro, sabe? Por exemplo, nunca tentaram matar o Lula. Brizola, sabe? Depois da redemocratização. Por exemplo, o Celso Daniel era prefeito. Aí a política vai lá pra baixo. A política a nível municipal e estadual, ela é extremamente violenta. Extremamente violenta. Extremamente violenta. Por que vocês acham que eu não falo de problemas locais aqui? Eu tenho medo. Por que você acha que... Eu tenho medo. Eu não vou ficar falando dos coronéis aqui do Paraná. Sabe? Porque se eu começa a expor esses caras, não vai dar view. E vão me matar. É isso. Sabe? Se eu começar a falar as relações entre... que eu infelizmente não consigo provar, né? Entre coronéis, políticos, organizações criminosas. Eles vão me matar, cara. Tá entendendo? É perigoso demais. Agora, política nacional, não. Agora, política nacional, não. O Renan corre risco de vida? Corre, óbvio que corre. Mas não acho que algum partido, algum ente político vai querer matar o Renan. Porque a política brasileira não se dá nesses termos, tá entendendo? É isso. Bom, então, a nível política a nível nacional, ela é segura. Política a nível municipal e estadual é muito perigosa. E quanto mais pro interior, quanto mais longe da capital, mais perigoso é. Vai fazer política ideológica na região de fronteira. Vai lá. Vai fazer em Sinop. Vai fazer política ideológica em Sinop, no Mato Grosso. Você vai morrer, cara. Tá entendendo? É perigoso, cara. É perigoso. Recebiam coordenadas ou codinomes... Vai lá confrontar as oligarquias do interior de Roraima. Cara, você vai simplesmente um jagunço vai bater na sua porta, vai matar você, sua esposa e seus filhos. Pô, tá ligado? Vai lá. É isso. E em estado de concentração descreviam ou desenhavam. O único risco do Renan é um comunista querendo fazer dele um Charlie Kirk. Quase impossível algum grupo sério atrás dele. Precisamente. O que eles viam. O caso mais famoso envolveu Pat Prince. Ele descreveu com detalhes surpreendentes uma suposta instalação secreta soviética, com o codinome Montanha. Por exemplo, você enfrentar coronel no Brasil e destruir essas oligarquias locais é realmente só todo o peso do governo federal. Porque se não for o governo federal, você vai morrer. É isso. Esse é o risco, cara. Esse é o risco. Esse é um passo que eu não dou, por exemplo. Eu tenho medo. Incluindo guindastes e antenas, que mais tarde foi corroborada por imagens de satélite. Outro visualizador, Joseph McMonigle, teria localizado um avião desaparecido na África. E fica de conselho aí pra quem quer entrar na vida pública e se ser candidato. Não brinque com fogo quando se trata de... Por exemplo, o Supremo pode me prender. O Supremo vai me censurar, o Supremo vai tirar as minhas redes. Mas se eu começar a falar de um coronel de alguma cidade, uma cidade aqui na região metropolitana de Curitiba, das suas relações muito suspeitas com organizações criminosas, e ficar martelando, dia após dia, falando disso, o caralho, expondo, investigando, eu vou realmente ter que contratar segurança. Vão me matar, porque a política se dá nesses termos a nível municipal. Sabe?
programa foi utilizado para tentar localizar reféns, como durante a crise dos reféns do Irã, mísseis na Guerra do Golfo, instalações inimigas e até investigar fenômenos inexplicáveis, incluindo alegações de atividades extraterrestres. Enquanto proponentes apontavam para acertos estatisticamente improváveis e descrições específicas validadas, céticos, inclusive dentro da comunidade de inteligência, argumentavam que os sucessos eram vagos. Baseado nessa avaliação cética e em cortes orçamentários pós-Guerra Fria, o projeto Stargate foi oficialmente encerrado em 1995 e seus arquivos Tem que saber que se quem você denuncia vai te perseguir pelo poder ou pela força. Não sei qual dos dois é pior. Pela força é pior. É porque é muito simples, né? Tipo, pela força, você denuncia um prefeito com relação com crime organizado, um vereador, pior ainda, denuncia um vereador que tem relações com crime organizado, e ele simplesmente vai resolver contratando um pistoleiro e te matando. Vereador morre no Brasil a rodo. É que a notícia não chega na gente. Tipo, foda-se. Ninguém se importa com o vereador. Então, uma vereador é morto as dezenas, sabe, ao longo entre ciclos eleitorais. Oficialmente. É assim que a banda toca. E desclassificados para o público. Esse vídeo foi possível. Eu acho que o Renan tá protegido de ataques do Comando Vermelho e do PCC por conta da mídia. Ele é famoso demais para que algo possa ser feito contra ele. Ele tem essa blindagem. Outras pessoas no MBL não têm essa blindagem. O Renan tem. O que protege o Renan hoje é mídia. É isso. Graças à ajuda dos membros do canal. Se tu quiser acesso antecipado aos vídeos e trailers dos próximos... A Amanda também. O que protege a Amanda é mídia. Considere virar membro do canal do Mistério. Tipo, eu sei que é meme falar, mas a Marielle rodou porque ela não era grande. Ela era só uma vereadora, mas uma vereadora do Rio de Janeiro. E ainda assim mataram ela. E isso aí, você vai pros interiores do Brasil, irmão? Nada protege esses caras. Conhecimento. Nada protege. Rata do cara. Cara, o Paraná, mano. Nossa, esses coronelzinhos. Eu não vou me complicar aqui. Aqui é Parkland. Em 14 de Não vou me complicar aqui. fevereiro de 2018, um ex-aluno Nicholas Cruz Eu não falo de política local. abriu fogo na Major Stoneman Douglas High School, em Parkland, na Flórida, e faleceu 17 pessoas. 2 dias depois, o FBI divulgou um comunicado revelando uma suposta grave falha interna. Em 5 de janeiro de 2018, cerca de um mês antes do ataque, Um iceberg sobre a CIA. a linha de acesso público do FBI recebeu uma denúncia detalhada de uma pessoa próxima a Nicholas Cruz. O informante alertou. O França é um psicopata, mano. O França faz live 7h30 da manhã, né? Mas ele não tem medo de falar de política local. Ele é um psicopata. O França é genuinamente um maluco. Ele não tem medo de falar de política local. Sobre a posse de armas por Cruz, seu desejo de falecer pessoas, seu comportamento errático e postagens perturbadoras nas suas redes sociais e o potencial dele cometer um ataque em uma escola. No entanto, apesar do protocolo exigir que a informação fosse encaminhada ao escritório de campo do FBI em Miami para a investigação, isso não foi feito. O FBI admitiu que a denúncia não foi processada corretamente e que, caso tivesse sido, ações investigativas adicionais poderiam ter sido tomadas para tentar prevenir o tiroteio. Por que será que eles não fizeram nada, né? E Columbine. Se quiser saber mais sobre esse cara, assiste meu vídeo sobre o assunto. Vai aparecer aí no card. Vale a pena, é um vídeo muito bom. Mas aqui vem um resumo. Duane Fusler, investigador principal do massacre de Columbine, tem um filho chamado Scott Fusler, um dos produtores de um vídeo feito em 97 por estudantes de Columbine, que apresentava cenas de estudantes com trench coats e armas simuladas percorrendo os corredores da escola. Na época, o FBI e a escola trataram o vídeo como uma paródia sem ligação direta com os atiradores Eric Harris e Dylan Klebold. Mas a similaridade visual com o ataque real, ocorrido 2 anos depois, é inegavelmente inquietante. O FBI do filho do agente, classificando o assunto como não relevante. E como Duane é um psicólogo especialista em negociação de crises e na síndrome de Estocolmo, sua presença no caso poderia ir além da investigação criminal, talvez envolvendo o estudo de reações coletivas a traumas. E isso é bem suspeito. Paul Wellstone. O senador Paul Wellstone foi uma figura marcante na América, conhecido por suas posições contra a Guerra do Vietnã e a Primeira Guerra do Golfo. Sua morte, junto com sua esposa, filha e 3 membros da equipe em um acidente... Valeu, Viper, tamo junto. Viper mandou R$10.
O meu temor é o jeito em qual a tecnologia avança. E o que caralhos deve existir hoje em dia para se realizar assassinatos por meio de potências? Se duvidar, os caras já conseguem fazer uma pessoa ter AVC. Cara, eu deveria ter terminado a série do Vault 7. É melhor, deveria ter gravado, né? Eu não gravei nenhum episódio, eu vou gravar essa bosta. O roteiro tá parado 2 anos já. Mas tá lá entre os arquivos do Vault 7 tecnologias desenvolvidas pela CIA pra controlar carros. Os carros. Isso é o vazamento do Vault 7 de 2017 com coisas de 2013, com tecnologia de 2013 sendo exposta. Em 2013 a CIA tinha tecnologia pra controlar carros. Aí tipo, pô, tá entendendo? E hoje o que a gente mais tem? Carros autônomos, se não autônomos, cheios de inputs. Tipo, eu tinha visto um vídeo dias atrás de um carro da BMW que tinha bugado porque ela não tinha, ele não tinha baixado a atualização corretamente e tipo, ele tava virando o volante parado completamente todo f***. Porra, cara, é foda. De avião em 25 de outubro de 2002, apenas 11 dias antes de uma eleição senatorial apertada em que ele liderava as pesquisas, permanece envolta em suspeitas. Arquivos obtidos via Freedom of Information Act revelam que o FBI monitorou o Elsoni por quase 30 anos, desde sua prisão em um protesto contra a Guerra do Vietnã em 1970. O arquivo inclui períodos em que ele recebeu ameaças de morte após seu voto solitário contra a autorização da força na Primeira Guerra do Golfo. Os registros também mostram que, nos 2 dias seguintes ao acidente, a agência investigou várias pistas criminais, incluindo uma denúncia de que mafiosos ligados à indústria de caminhões teriam sabotado o sistema de degelo do avião, um cartão postal ameaçador recebido no escritório de Wellstone um dia antes do voo, relatos de tiros ouvidos na área momentos antes da queda do avião e alegações de envolvimento de grupos supremacistas brancos. Todas as linhas foram consideradas infundadas após a investigação, e o caso foi repassado ao Conselho Nacional de Segurança nos Transportes. O relatório final do Conselho atribuiu o acidente a um erro do piloto, que seria a falha em manter velocidade adequada durante uma curva, resultando então em uma perda de controle. Mas tem alguns pontos bem suspeitos, como a experiência do piloto. O nome dele era Richard Conway, que tinha mais de 5.000 horas de voo, ou o fato de que as condições meteorológicas não eram extremas no momento do acidente, e também que a queda ocorreu na área remota, dificultando a recuperação completa das evidências. Bem conveniente, não? Ted Gunderson. Ted Gunderson foi um agente real do FBI com uma carreira de 27 anos, chegando a ser chefe dos escritórios da agência em Los Angeles, Dallas e Memphis. Após sua aposentadoria em 1979, ele passou sua vida investigando e denunciando publicamente casos que, segundo ele, envolviam crimes cometidos por agências governamentais. Eu sempre fico com o pé atrás desses agentes de agências de inteligência nos Estados Unidos. Tipo, tem um cara, tem um negão que fica rodando todos os podcasts do mundo nos Estados Unidos falando de coisas da CIA e blá. Ele nunca fala do Snowden. Ele nunca fala do Snowden. O Snowden, ele realmente é um ex-agente que jogou a vida dele fora. Esse cara, ele fica falando coisas supostamente sigilosas da CIA e, tipo, nada acontece com ele. Que estranho, né? Gunderson foi uma voz proeminente na promoção de várias teorias da conspiração de grande escala. O Snowden realmente é um whistleblower. Esse cara, tipo, é só nada. São algumas coisas que ele reconhecia como verdade. Atentados false flags. Ele afirmou que a CIA e o FBI orquestravam ou permitiam atentados como o de Oklahoma City e o das Torres Gêmeas para justificar a criação de leis anti-atentados false flags. Ele afirmou que a CIA e o FBI orquestravam ou permitiam atentados como o de No caso do 11 de setembro, não sei se foi permitido. Eu não consigo cravar, porque as informações que eu tive acesso, eles tinham muitas coisas, eles tinham coletado muitas informações, todas as agências tinham coletado muita coisa, inclusive Mossad e outras agências estrangeiras,
mas não houve cruzamento desses dados. Isso eu apresento no vídeo. Então, eu não consigo falar pra vocês aqui, eu acho meio jeca falar pra vocês aqui, tipo, a CIA permitiu o 11 de setembro ou eles orquestraram o 11 de setembro. Então, sabe, realmente, o que eu tive acesso não me leva, não me faz cravar isso. Então eu simplesmente deixo no ar. Vocês decidam no que vocês querem acreditar. Eu pessoalmente não acredito, mas vocês podem acreditar. E faz sentido. Dancing Israelis, tem a p toda. Isso, cara, o maior pecado no meu vídeo de 11 de setembro não ter adicionado o Dancing Israelis. E o das Torres Gêmeas para justificar a criação de leis antiterrorismo que restringiam liberdades civis, dando como exemplo o mencionado antes Patriot Act. Ele alegou que a CIA gerenciava o tráfico de heroína do Afeganistão para financiar operações secretas, negligenciaram e deu merda, eu tô nessa, mas... as chamadas Black Ops, Death Dumps e Smart Meters. Ele denunciou os rastros químicos no céu como um programa secreto de envenenamento em massa e os medidores inteligentes de energia como dispositivos de controle e espionagem. Investigação de crime de alto perfil, Ted envolveu-se em casos como o de abuso satânico na McMartin Preschool. Igual falar que foi o USB que fez os ataques terroristas na Rússia para prejudicar a anexação da Chechênia. Isso eu acredito que foi. Nesse caso... existem mais elementos que me levam a crer que o FSB sim fez uma operação de false flag dentro da Rússia para justificar a anexação da Chechênia. Existem mais elementos que falam, tipo, mano, foi muito claramente um false flag. Mas, ainda assim, tipo, aí eu pessoalmente acredito que a Rússia sim fez um false flag ali. Mas, acredito no que vocês quiserem. Na defesa do capitão Jeffrey McDowell, que foi condenado por assassinato. Em 2011, ele faleceu devido a um câncer de bexiga metastático, mas segundo algumas pessoas, Gunderson não morreu de causas naturais, mas foi assassinado por envenenamento com arsênico, como retaliação. Valeu, discípulo. Discípulo do Tutu mandou R$10. Isso é muito verdade na política municipal. Meu pai era candidato a prefeito e havia uma pessoa vigiando em frente à nossa casa, e talvez equipado, em nome de outro candidato. Sorte que minha família tem uma certa influência na cidade. Top 10 coisas que eu não faria. Ser candidato a vereador, mano. Não dá, mano. É muito arriscado, velho. É muito perigoso. É realmente muito perigoso. Eu não faria. São por suas investigações. A teoria da internet morta. Sabe aquela vez que tu foi pesquisar? Que não é mais uma teoria, agora é verdade. Alguma coisa no chat GPT e ganhou como fonte uma thread do Reddit? Tu pode até não ver problema nisso, mas e se eu te disser que boa parte do Reddit não existe? O Reddit é uma rede social falsa, e se tu abrir ele agora, existe uma boa chance de tu estar consumindo alguma operação psicológica disfarçada de post. Tá, mas que provas tu tem pra isso? Bom, vamos começar, né? Em seu relatório anual de 2014, lembrando, 2014, 11 anos atrás, o Reddit listou as cidades mais viciadas no site. O primeiro lugar, por um fator esmagador, não foi Nova York ou Londres, mas a Eagle Air Force Base, uma pequena base militar no Novo México. A base tinha tráfego atribuído a mais de 100 mil visitantes por dia. A população total da base militar... Os caras não usaram VPN, pô! Era cerca de... Porra, cara, é muita incompetência! Porra, Movold, cara, é 5 euros por mês, cara! Robson mandou R$20. Obrigado, encanador. Está aceitando vídeo pra React. Segue. Sempre estou aceitando vídeo pra React, meu nome. Filme coreano. Pô, a gente já assistiu esse vídeo, velho. A gente já assistiu e esse vídeo já tá no canal, já. Tá lá pra membro. Pô, encanador Robson. Desculpa, irmão. Realmente, poucas coisas que me deixam triste escamar um vídeo que eu já vi. Foi mal, velho. É foda. Obrigado pelos 10. O problema... E é um puta vídeo esse daí. A população total da base militar era cerca de 2.400 pessoas. Para alcançar aquele número, cada militar, civil e criança teria que acessar o Reddit em mais de 40 dispositivos diferentes. O que obviamente eles não faziam. O post do blog foi rapidamente removido e editado após a descoberta. Tu só pode acessar ele por arquivos. E aí vem a pergunta. Isso foi algum erro de dados ou eles falaram demais? Brutal.
Aqui vai meus créditos ao Flash Simulator pelo ótimo vídeo que ele fez sobre esse assunto. Se vocês souberem inglês, assistam esse vídeo porque foi por ele que eu descobri essa teoria. Vai estar aqui no card aparecendo. Vou usar uma analogia que ele trouxe no começo do vídeo dele. Imagina o seguinte, tu tá navegando no Reddit e vê uma discussão sobre a história do Cristo Redentor. Tu clica, confiante de que aprendeu na escola que a estátua foi construída entre 1926 e 1931 para o centenário da independência da República. Mas, ao abrir os comentários, dezenas, centenas de pessoas estão em total concordância sobre um fato óbvio. O Cristo Redentor é uma formação natural de pedra. Eles argumentam que o vento e a chuva no Corcovado, ao longo de milhões de anos, esculpiram perfeitamente a imagem de Jesus de braços abertos, dizendo: como que alguém poderia talhar aquela coisa toda? É impossível. E tu, confuso, comenta: Pera aí, gente. Tem fotos da construção, projetos do engenheiro Heitor da Silva Costa. Como é que Jesus apareceria naturalmente no morro? É impossível. E o que tu ganha como resposta é um tsunami de críticas. O teu comentário é enterrado em downvotes. Em minutos, tu recebe uma resposta gigantesca, com fontes citando formações rochosas parecidas em outros lugares, questionando o custo estratosférico de uma obra tão fútil como o Cristo Redentor e até te acusando de desrespeitar a geologia nacional e a fé alheia. O teu post é então deletado pelos moderadores do Reddit, e só resta agora a thread, onde todos riem do ignorante que acredita que o Cristo Redentor foi construído por humanos. Pra muita gente, a reação que rede social de merda. Seria de verdade. Faz sentido. Pensando, caramba, devo ter aprendido errado então. Mas se tu tem um cérebro, fica a pulga atrás da orelha. Por que tanta gente defenderia com unhas e dentes algo tão evidentemente falso? A resposta pode estar em um fenômeno chamado consenso manufaturado. E isso não é uma teoria, é uma ferramenta de guerra moderna, estudada e muito provavelmente utilizada até hoje na internet. Lembra do que eu falei antes da base militar ser a maior cidade do Reddit? Lá é justamente o lar de esquadrões especializados em operações no ciberespaço, guerra psicológica e testes de tecnologia de influência em massa. O elo entre esse lugar e a manipulação online não é rumor, ele está documentado em artigos científicos militares. Um deles é intitulado como Controle de Contenção para uma Rede Social com Conectividade Dependente de Estado. Esse documento é um manual técnico sobre como usar contas falsas ou líderes sociais para, através de pura pressão social virtual e repetição, fazer uma comunidade online adotar uma opinião ou comportamento específico. E agora eu vou dar para vocês um tutorial de como influenciar opiniões. Funciona assim. Primeiro, a gente começa... Hora de anotar. Preciso step up meu game. Pela infiltração e o volume. Centenas ou milhares de contas robóticas ou operadas... Aí, já fiquei mimir, não quero usar bot. Tropa digital são inseridas em comunidades online, como Twitter, fóruns ou sessões de comentários e plataformas. Diante de qualquer tópico, seja uma notícia, Mononok! Tamo junto. Não te mandou R$10. A Epardo sabe o que tu diz sobre as japonesas serem povos humanos. Então, e adicionou um link da Mogoi de essa é pra você kkkk. Ah! E Rita mandou R$10. Um produto ou uma teoria falha. Não, que vai tomar no cu. Como a do Cristo Redentor sendo uma formação natural, as contas começam a postar a mesma narrativa com variações sutis. Elas se referem umas às outras, criam threads longas e usam jargões convincentes para justificar os seus argumentos. O terceiro passo é o ataque à exclusão. Quando um usuário real, por exemplo tu, contesta essas narrativas, a máquina entra em ação. Respostas rápidas, bem argumentadas e com links surgem em minutos para intimidar e desacreditar a tua narrativa. O objetivo não é debater, mas sufocar a discordância e fazer o usuário se sentir isolado e burro. E em quarto lugar, a gente tem o efeito manada real. Os usuários reais, vendo todo mundo pensar de uma forma, começam a duvidar de seus próprios conhecimentos ou a se calar por medo de um ataque. A narrativa fabricada não vence pela verdade, mas pelo volume e pela agressividade tática. Com tudo que eu disse aqui, reflita. Será que aquilo que tu concordou nas redes sociais, naquele post do Twitter com 60 mil likes, é realmente a sua opinião real? Será? Aquele post do Twitter com 60 mil likes e 10 comentários, tá ligado? Que é o que acontece com a esquerda hoje. Será que tu não tá sendo... Bot dentro da direita, o bot direitista tende a usar menos bot do que esquerdista. Esquerdista é só bot. É bizarro. Todas as opiniões deles são forjadas e desenvolvidas por medos de pessoas. Todas, literalmente todas. Tipo, não há nada orgânico ali. Vítima de algo que tu jurou odiar, hein? Nada é impossível na internet. Mas, pra que fazer isso? Essas táticas são bem úteis.
tipo para desestabilizar países, influenciar eleições, semear divisão social, moldar a opinião pública sobre alguns temas, criar apoio ou rejeição a políticas, afogar críticas ou criar falsos entusiasmos. Seja qual for o tema central dessas coisas. Então... Valeu, Viper? Viper mandou R$10. Genuinamente, o quão longe a gente tá da timeline de Metal Gear Solid? A tecnologia de IA civil já tá quase indiscernível. Eu aposto que vamos ter algum tipo de escândalo de alguém MT famoso seria. Cara, talvez. Eu não sei. Eu acho que vai demorar um pouco ainda pra gente ter alguém mega famoso que é de IA e foi descoberto muito posteriormente. Eu acho que isso vai demorar um pouco. Mas que as eleições desse ano serão uma loucura, vão ser, cara. As implementações de IA serão grotescas e é meio que não tem muito o que fazer. Simplesmente vai acontecer, sabe? Vai acontecer. Então não confia em tudo que tu vê na internet só porque tem um... Mas a tecnologia civil já é absurda. Imagina... Porque, vamos lá, quando se trata desse tipo de tecnologia, o que chega ao uso civil é sempre muito pior do que o que está sendo desenvolvido a nível militar. Militar e estatal, sabe? Não necessariamente eu tô falando que as empresas, ou a tecnologia que os militares desenvolvem melhor do que a tecnologia que as empresas estão desenvolvendo. Não. É as empresas desenvolvem tecnologia para os militares. Depois se tornar algo civil, mais ou menos essa dinâmica. Bom, anyway. Um monte de gente concordando com isso. Ok? Imagina o que a CIA tá fazendo agora. Acho que a gente chegou no fim do iceberg, né? Baita vídeo. Belíssimo vídeo. Belíssimo vídeo. A gente mal falou do vídeo. E o react tá com 1h50. Tô de parabéns.